Hoje a gente vai falar sobre comunicação e o exemplo principal que a gente vai dar é do canto de grilos. Bom, e comunicação é uma coisa que existe aí. Nesse exemplo desse vídeo que a gente estava vendo agora, né, mostrava o exemplo das abelhas, né? Você tinha falado do trabalho do Carvon Frisch, conseguia passar informação para as outras operárias da colônia, né? Então, de onde era a fonte de alimento, né? Então, para que direção seguir, qual distância seguir, e usando informações da polarização da luz do sol, né? E esse é um exemplo clássico. Outro são dos macacos vervet, que tem sinais diferentes, né? Tem vocalizações diferentes de alerta para cobra, leopardo, para águia, né? Quando tem um canto desse, quando tem um chamado de alerta desse, os animais sobem na árvore, ou olham para baixo, ou descem da árvore, né? Então tem cada um gerando respostas comportamentais ali. Mas existem outras linguagens que são mais aprendidas, né? Então, tem esses exemplos com chimpanzés, bonobos, gorilas, até cachorros, né? Mostrando que esses animais são capazes de aprender símbolos abstratos e construir frases, né? De certa forma. E esses daqui, com certeza, esse aqui mais restrito, né? Mas que conseguem, né? Mas nada se compara ao jeito dos humanos, né? Os humanos, eles têm uma característica própria para a linguagem. O que é bem aceito é que tem um sistema especial para humanos para processamento de linguagem, né? E né, não precisa de um treinamento sistemático para exibir uma linguagem tão expressiva quanto a humana. Mas a gente não vai trabalhar como a gente sempre trabalha na neurologia, a gente vai falar de coisas mais simples, né? A gente vai falar vamos descer e vamos falar de comunicação, né? Então, essa cola de sociedades animais, né, que tem função de troca de informação e que a gente pode sistematizar nessa estruturinha, né, que existe um sinal que é emitido por um emissor e que é recebido por um receptor, né. Então, o emissor manda um sinal para o receptor e que gera uma resposta comportamental. E essas respostas podem gerar motivações nos animais, ela pode tanto ser produzida por uma motivação, quanto pode indicar uma motivação, né. E é uma definição mais restrita para a comunicação, é que troca de informação que existe benefício tanto para o emissor quanto para o receptor. Essa seria a comunicação verdadeira, né? E existem várias modalidades, né, que essa comunicação pode ser feita. Por exemplo, em aves, tem algumas aves, esse Golden Finch, que ele apresenta na boca uma série de pontinhos, um padrão visual todo sofisticado, que é o que indica o estímulo sinal para a mãe regurgitar comida, né? Então garante que o filho é da espécie dela, pelo menos, né? E coisa que não acontecia nos tico-ticos, né? Não sei se vocês lembram de umas primeiras aulas lá, o tico-tico cuidando dos chupins, né? Que respondia só por uma boca aberta, não tinha nenhum padrão muito específico. Então, comunicação pode ser uma comunicação que traz benefício para o filhote e para a mãe, né? Que ela só está colocando o filhote recebendo a comida e a mãe garantindo que está dando comida para o próprio filhote, né? Aumenta a chance de estar dando comida para o próprio filhote. O tico-tico, aqui a gente tinha visto esse exemplo, né? Esse aqui é um macho de tico-tico defendendo o território, né? Então, ele atrai fêmeas, espanta machos, né? Evita que outros machos vão lá e queiram brigar com ele, né? Ele exibe o quão forte ele está, qual é o fitness dele, né? Tem informação de fitness, de tamanho, de agressividade no canto. Isso evita brigas, né? Então, é uma comunicação também benéfica, tanto para o emissor quanto para os receptores, né? Isso no caso de defender territórios para outros machos. Outro exemplo é de tigre, né, que deixa marcas no território, uma ideia mais ou menos parecida com essa dos tico-ticos, né, de defender território já, e não atrair outros indivíduos que queiram disputar aquele território. Sarapós, né, a gente tinha visto aquele exemplo, né, dos machos encontrando as fêmeas, né, então o macho indica a sua presença, a fêmea libera os ovos, né, então uma comunicação bem efetiva ali para a reprodução. Chimpanzés também tem outros, né, então aqui são vários machos fazendo grooming, né, fazendo essas massagenzinhas aí, que é um pouco da cola social. Os alfas, eles são super estressados, né, e os betas fazem esse grooming no alfa, nos animais de posição social mais alta, então eles mostram submissão com isso, e meio como um acordo ali, né? É dessa forma que o macho beta informa também para um macho alfa que ele é submisso a ele, mas que ele gostaria de ter acesso a fêmeas, né? Então é meio um jeito de formar alianças ali nessa sociedade de chimpanzés que é super sofisticada, tá? Então esses são alguns exemplos aqui interessantes. Um outro exemplo que não é tanto de comportamento, né? Mas é mais de estrutura,
né? Então, esses sapinhos, né? Sapo dardo, né? Eles comem umas formigas e ficam super venenosos, né? E daí eles têm essas colorações aposemáticas, né? Então, deixando bem claro, olha, eu tô aqui, pode me ver, mas não me coma porque eu sou extremamente venenoso, né? Então, esses sapinhos aqui, que são super venenosos em função dessas formigas que eles comem, né? Então, acumulam muito veneno. E não precisa ser sempre entre animais, né? Então, por exemplo, aqui é uma flor se comunicando com um beija-flor, né? Então, existe aqui, evoluiu um tipo de coloração ultravioleta, que é vista muito bem pelo beija-flor e que indica a localização do néctar, né? Então, os beija-flores seguem esses padrões para obter néctar, né? Então, e o benefício para a planta seria polinização, né? Então, de jogar o pólen para lá e para cá e fertilizar essas plantas, né? Mas a ideia de um sistema de comunicação, a gente vai colocar aqui de um jeito bem simples, né? É que existe um emissor que manda um sinal para um receptor, né? Esse é o exemplo clássico, né? O básico de um sistema de comunicação, né? E esse receptor tem uma mudança no comportamento. Ele exibe um comportamento em função disso. Então, aqui é o exemplo de castores, né? Que se comunicam por urina, né, com informação química, que informa sexo, informa período reprodutivo, grau de agressividade, dá para tirar uma série de informações sobre o emissor, e isso é direcionado para receptores, né? Então, ele defende território, ele atrai fêmeas, tudo com essa comunicação química. E é claro que tem outros animais ali, por exemplo, uma abelha estaria sentindo aquele cheiro, né? Ela é mais inerte, né? Ela não responde para esse sinal, né? Isso não é um sinal para a abelha, né? É um sinal que passa aqui, né? Mas, por outro lado, um gavião pode captar aquilo ali, detectar aquele cheiro de urina e falar, olha, tem presas ali. E, então, a abelha ali seria esse observador neutro, né? E o gaviãozinho seria o interceptador desse sinal. A gente pode pensar até em um outro ator aqui, que seria um emissor ilegítimo, né? Ele não encaixa nesse exemplo que a gente tinha dado, não é descrito um emissor ilegítimo, mas tem um que é bem interessante, que é com essas aves, que chamam drongos, que eles acham um campo de suricatos, os suricatos estão lá se alimentando, acharam uma boa fonte de alimento, né, cheia de cupim, cheia de escorpiões lá, estão lá se alimentando. Aí esse animal, esse drongo, ele chega voando ali e faz uma vocalização que é muito parecida com o sinal de alerta dos suricatos, né? Então, geralmente o que é? Um suricato, quando enxerga uma águia, ele dá um sinal de alerta. E daí todos os suricatos correm, se intocam, né? Fogem. E esses drongos aqui, eles simulam eles imitam esse sinal de alerta dos suricatos, né? E daí esses suricatos fogem e eles têm acesso àquele campo cheio de alimento, né? É claro que os suricatos também aprendem, né? Se eles veem isso repetidas vezes, eles param de agir, né? Eles percebem, não, tem um drongo ali, então não é para fugir, né? Esse animal está enganando a gente. Mas, enfim, existem exemplos na natureza de emissores ilegítimos, né? Que emitem sinais que mudam o comportamento, então, gerando um comportamento de fuga nos suricatos, sendo que não tinha um risco algum ali, era só manipulando o sistema. Tá? Então, todos esses exemplos aqui que a gente está falando são de sinais, né? Então, para esses dois aqui, para o emissor, para o receptor, é um sinal, né? Já para o gavião, ele não é um sinal, não é de fato uma comunicação, né? Isso aqui é uma pista de que existem animais ali, né? Então, o que é sinal num sistema de comunicação é só uma pista para o outro, né? O gavião aqui, ele está usando esse cheiro de urina ali só para perceber que existe um emissor ali, né? Então, mas que ele não é um sinal, né? A pista é uma informação usada por um receptor, mas que não evoluiu para aquele propósito, né? A gente viu vários exemplos de pistas, né? Então, aqui a cobra que sentia percebia variações de temperatura, né? Então perseguia os ratinhos, ou perseguia até a trilha que o ratinho tinha feito, né? Por mudanças de temperatura ali, lidando com essas pistas térmicas. Ou mesma coisa os mosquitos, né? Percebendo a fala de humanos, ou percebendo... não é uma comunicação entre o humano e o mosquito, né? O mosquito, ele está se aproveitando das variações que o humano faz no meio, né? Então, liberando oxigênio, liberando umidade, liberando substâncias químicas diferentes ali. Então, esses seriam todos exemplos de pistas, né? Então, que não é uma comunicação verdadeira, né? Já um sinal é uma coisa que tem uma evolução conjunta ali, né? Então, tanto do emissor quanto do receptor. Então, esse exemplo aqui do tail flip, né? Dos animaizinhos lá predados pelas cobras, né? Os esquilos,
eles faziam essa comunicação, de fato, enchiam a cauda de sangue e balançava ali, né, com o objetivo de passar uma comunicação para as cobras, né? E tem um ganho grande nessa comunicação, é honesta, né? É uma comunicação honesta, comunicação verdadeira, de eu estou aqui, eu posso ser perigoso para você, eu posso te morder, né? Eu estou percebendo. Né? Então, isso aí esse é um sinal, né? Esse aqui seria o emissor do sinal em relação a esse aqui, que é o receptor. A cobra seria o receptor, com um ganho mútuo ali, né? Então, o sinal, ele evoluiu para ter esse efeito, né? É uma coevolução, quando de espécies diferentes, ou a criação de uma comunicação dentro da própria espécie, né? Mas tem alguma evolução ali para gerar aquele caminho de comunicação. Né? E nos mosquitos tem aquele outro, né, que a gente tinha visto, né, das fêmeas e dos machos, né? Ali é uma comunicação em que eles ficam trocando de lugar o tempo todo, né? Quem que é o emissor, quem que é o receptor, porque a fêmea emite um som e o macho gera um som compatível, né, com os harmônicos compatíveis, e a fêmea então responde dando chutes ou não, né? Então é um sisteminha com emissor e receptor convoluído, né? Eles são emissor e receptor o tempo todo, é um diálogo ali, né? E beleza, e por que os animais se comunicam? Aqui eu coloquei vários exemplos, todos eles com tico-tico, por que os animais se comunicam, colocando os outros animais também, com exemplos clássicos. Os animais se comunicam para fazer uma propaganda sexual, atração de parceiros, né? Então o tico-tico ali, a fêmea assume uma posição tal e faz um piado tal, e o macho estufa o peito e está exibindo que está com motivação sexual, né? Outro exemplo grande, esse soberba, que é o pássaro do paraíso, soberba. Esse é que faz aquelas dancinhas e gera uns padrões coloridos, bonitões, né? Então esse é o macho, aqui com a cabeça baixada e com as asas abertas, nem parece uma ave aqui, mas ele está mostrando padrões nessa dança, nesse ritual de corte para a fêmea, né? Então, esse é uma das funções. A outra é para cuidar do parental, né? Então, os filhotes aqui do tico-tico, com a boca aberta, né? Mandando os estímulos sinais, mostrando que estão querendo comida, e a mãe, então, regurgita alimento na boca desse animal, implorando por comida, né? O outro é a comunicação dos ratinhos, né? Então, os ratinhos produzindo aqueles sinais ultrassônicos, né? Super agudos, que a mãe segue e junta os filhotes e fica junto com os filhotes, né? Um outro exemplo no tico-tico é de informação ambiental. Por exemplo, os tico-ticos fazem essa... provavelmente vocês já notaram, né? Quando eles estão comendo, eles ficam relaxados, fazendo uma vocalização específica de alimento que atrai mais e mais tico-ticos pardaizinhos, né? Então, é uma informação, estão informando que tem um alimento em grande disponibilidade ali, né? E então fazem comunicação atraindo outros da própria espécie. E aqui é o querido macaco vervê, né? Que faz aqueles cantos, né? Aqueles chamados de alarme para cobra, leopardo e águia, né? Outros são para defesa de território, né? Então, de novo, o tico-tico aqui. O macho fazendo os cantos que afugentam, porque eu estou colocando bonobo, né? Com a interação tátil deles, né? Que eles resolvem muitos conflitos. O handshake deles é sexual, né? Então, os bonobos que têm relações sexuais entre machos, fêmeas e fêmeas, machos e fêmeas, machos e filhotes, fêmeas e filhotes, tem todo tipo de interação sexual, muito para estabelecimento do grupo, resolução do conflito, acesso ao alimento, posição social, enfim, estão sempre se comunicando dessa forma, né? Pode pensar como uma forma de comunicação também entre os bonobos. E aqui a defesa contra predadores, né? Então, isso aqui é um tico-tico aqui, então, com uma posição super agressiva, né? Exibindo a sua agressividade, tentando se defender contra os predadores. Não é uma fraquinha, mas dependendo do predador, consegue fugir. E o outro é essa comunicação que a gente tinha falado, né? Dos dart frogs, né? Aqueles sapinhos que comem as formigas e ficam super venenosos, né? Então, exibindo sua defesa contra predadores. Beleza, então aqui a gente falou um monte de vários bichos, agora a gente vai focar um pouco nesse nosso exemplo, que é dos grilos, né, que usam muita comunicação sonora, né, então tem esse canto de chamado, né, que os machos produzem, que fazem as fêmeas se aproximarem. As fêmeas
se aproximam elas localizam esse som e seguem esse som, iniciam contatos para sexo, tem comportamento de corte, né? Depois de passar pelo canto, né, de corte, e, enfim, mantendo o ciclo e fazendo a colocação dos ovos, né, no substrato aqui. Então, os ovos fertilizados, colocados pela fêmea, né? E, ao mesmo tempo, se vier um macho, pode gerar agressão, defesa de território, né, e luta, né? Então, existe um canto também para agressão. Os grilos têm sempre esses três tipos de canto. O canto de atração, de fêmeas, o canto de corte e esse canto agressivo. E eu vou mostrar aqui alguns cantos, né? Então, o canto de um grilo, né? Então, esse é um canto de um canto de chamado, né? E esse aqui é o canto de corte, tá? Então, um grilo, quando ele está distante de uma fêmea, ele canta dessa forma, né? E esse aqui só atrai a fêmea para a posição dele, né? E uma vez que a fêmea chega, tem esse canto de corte, né? Dá para ver o espectrograma aqui, que é bem diferente, né? E cada um desses, isso aqui a gente chama de chirp, né? E ele faz vários desses, né? Então, ele fica fazendo isso numa certa taxa, né? E essas taxas são importantes. Então, a fêmea é atraída por uma taxa específica. Então, tem várias coisas importantes aqui. Primeiro, a frequência desse canto. Aqui, esse cara está cantando mais ou menos nos 4 kHz, né? A frequência carregadora, né? O seninho que tem ali nesse som, né? A frequência da onda, né? E a outra coisa são esses intervalos, né? Essas pausas e a duração. Tudo isso aqui são coisas que importam para atração, né? A gente vai falar bastante desse tipo de canto, esse calling, né? Esse de atração de fêmeas. Mas existem esses outros cantos aqui, por exemplo, de corte. A gente não vai falar dele, tá? Mas também é um outro que muda o comportamento, né? Sem esse canto de corte não tem cópula, né? Então é isso que muda o comportamento da fêmea e permitindo então que a cópula aconteça. Um outro exemplo que eu tenho aqui de canto é o canto de grilos em diferentes temperaturas, né? Então o grilo numa temperatura baixa ele canta mais devagar, numa frequência mais baixa, tá? E ao passo que numa temperatura mais alta, que 22 graus, vai tudo é mais alto e mais rápido, né? A frequência é mais aguda e a frequência é mais aguda e a taxa de repetição é mais alta também. E o interessante é que as duas coisas funcionam. Mas se você coloca um grilo nessa temperatura, ele cantando dessa forma, uma fêmea que também está nessa temperatura, ela reconhece, tá? Então, os dois grilos, o macho e a fêmea, tem que estar na mesma temperatura. Se eles não estiverem na mesma temperatura, não tem o reconhecimento, né? É pensar na equação de Nernst ali, né? Que tem a temperatura, que é um dos parâmetros ali. Então, o sistema nervoso funcionando numa determinada dinâmica, tanto para a produção do canto, quanto para o reconhecimento desse canto, né? Então, se os dois animais da mesma espécie, né, então, eles estão modificados pela mesma temperatura, aquele canto lento vai ser processado lentamente também pela fêmea, e então o reconhecimento acontece independente da temperatura, mesmo mudando o sinal, né? O sinal sendo mais agudo e com mais grave e com maior taxa de repetição no frio, ou mais agudo com maior taxa de repetição no quente, né? Mas as duas coisas funcionam muito bem, tá? Porque os sistemas de reconhecimento estão também na mesma temperatura, tá? Então, aqui são esses dois cantos que a gente tinha falado, só o espectrograma que a gente já tinha visto, e aqui
aqui é o espectrograma, né? Mas aqui é só a variação de pressão, né? Aqui é a voltagem, né? Já foi percebido por um microfone, está gravado na forma digital ali, sei lá. Mas isso aqui seriam as variações de pressão, né? Então, o CRI, 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 né? Então, aqui, como eu tinha falado, a frequência carregada, né? Então, aqui está ao redor dos 4K, mas isso varia de espécie para espécie. O que a gente estuda aqui é do 5K. 5 kHz. Esse seninho aqui, né? Esse seno, essa onda que forma uma sílaba, né? Desse canto, tem uma determinada frequência. E depois tem a taxa de repetição do chirp, né? Que é essa estrutura toda, o CRI, né? Todo junto, aí, que tem várias modulações de amplitude. E, enfim, depois tem as pausas também, né? Tem as pausas tanto aqui no meio do chirp quanto entre os chips. Todas essas coisas podem ser estudadas e várias delas têm influência no comportamento. Tá? E o comportamento é esse, né? Então aqui é um macho fazendo os chirps, né? Então ele canta ele faz o som movendo as asas, tá? Então nas asas tem um sisteminha que parece um reco-reco, né? E esse reco-reco que faz esses barulhinhos, tá? E a fêmea segue esse canto, né? Então aqui, por exemplo, isso aqui foi o trabalho clássico, né? Então, quando inventaram o telefone, um professor do ensino médio botou um telefone ali com o canto de um macho e registrou o que as fêmeas iam em direção àquele telefone, né? Então, aquele som. Isso é uma coisa dos 1900 e bolinha, né? Mas, enfim, depois fizeram um experimento bonitinho aqui. Aqui é uma fêmea presa e com um sistema de câmeras, percebendo quando que ela se move, e quando ela se move tem um acionamento de motores e mexem essa bola aqui, então ela fica com uma distância sempre fixa do falante, e é possível registrar neurônios ali no sistema nervoso, nos gânglios, né, nos gânglios torácicos aqui, por exemplo, que são responsáveis pelo processamento do som, tá? E só mostrar esse vídeo que é bem legal. Então, o canto saindo desse falante, né? Female crickets hear recordings of a male calling song and respond to it by walking on a trackball toward the direction of the sound. Tá? Então, o canto vai colocado ali e a fêmea vai se locomovendo na direção daquele som. Tá? Aqui fica fixa em função desse aparato que foi desenvolvido. Então, se quiserem olhar o vídeo completo, tem aí os links, bem legal. Enfim, daí então vamos falar de duas coisas. Primeiro a gente vai falar da produção do canto pelo macho e depois o reconhecimento do canto pela fêmea, tá? Então eu tinha falado que era uma estrutura que nem o reco-reco nas asas, né? Então nas asas tem essa estrutura aqui, que é o file, né? Que é esse monte de dentinho, né? E essa é a estrutura toda aqui. Então que tem o file e na pontinha tem esse plectrum, né? Que é a ponta da outra asa que raspa no file, né? Então eles mexem as asas e raspam a pontinha nessa estrutura cheia de dentinhos, né? Então, como eu falei, parece um reco-reco mesmo, né? E fazendo o cantinho, né? E isso é tudo controlado neuralmente, né? Então tem a gente já viu o controle de asa, né? Que viu o movimento de asa dos gafanhotos. Aqui é a mesma circuitaria, essencialmente a mesma circuitaria, né? Só, pelo menos a mesma asa, né? A mesma asa e com um sistema neural por trás controlando aquilo, né? Então tem o disparo de um motoneurônio que faz contração de um músculo, que gera um potencial de ação no músculo, que gera contração no músculo e muda a posição da asa, né? E na hora que muda a asa, raspa uma asa na outra, né? E produz esse som, né? Que é isso aqui seria a produção de uma sílaba, né? Então,
E daí, o que acontece é que essas sílabas são colocadas numa estrutura, né? Então, tem um CPGzinho ali fazendo disparo de motoneurônios em sequência, né? E esse CPG tem uma dinâmica, tem uma pausa, tem um tempo de ativação, dependente da temperatura, então, gerando esses cantos na frequência natural da espécie, ali, na frequência que é reconhecida na frequência característica daquela espécie. Então, disparo do neurônio, dispara o músculo, contrai o músculo, movimenta a asa e gera uma sílaba. Tá? Então esse aqui é o grilinho, e a gente já tinha visto, né, no gafanhoto, que é muito parecido, né, e que tem esses nervos, esse sistema nervoso aqui. Então, esse aqui é um animal dissecado, né, o esquema do animal dissecado, que é a cabeça, aqui está a cauda, né, e o sistema nervoso aqui na parte ventral do animal, com os gânglios torácicos e os gânglios abdominais, né? Aqui num outro esquema, né? A cabeça, cauda e o sistema nervoso no meio, tá? E aí o que acontece? Como que o sistema nervoso gera esse canto, né? Então, que gera esse padrão de movimento. Eles fizeram uma preparação que tirava toda a entrada sensorial e toda a entrada motora. Então, eles conseguiam isolar o sistema nervoso do grilo, só que ainda tinha disparo, ainda tinha atividade neural ali naquele circuito. Então, é um circuito que não precisa de input sensorial e nem motor, né? Então, não precisa de input ou output, ele dispara ciclicamente, né? Então, tem um CPGzinho ali que faz gerar disparos nesses neurônios do tórax aqui, o neurônio T2, né? Que é onde estava sendo feito o registro de atividade elétrica, tá? Então, aqui com esse sistema nervoso isolado, como que era o padrão de disparo, né? Então, cri, 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 né? Então, faz esse... É claro que não tem cri nenhum, porque não tem asa se movendo, não tem nada, é só o sistema nervoso, mas aquilo tem as produções das sílabas e as pausas do mesmo jeito que é o canto desse animal, tá? Então, com o sistema nervoso intacto, aqui está o padrão de atividade. E daí eles começaram a fazer cortes em diferentes partes. Por exemplo, faz o corte aqui, né? Então, cortando esse gânglio abdominal terminal, né? Que é esse último aqui. Então, quando corta, não muda nada. O padrão de atividade continua o mesmo. Ou seja, viram que não esse gânglio terminal, abdominal, não faz parte da rede de canto, né? Mas se vai cortando mais para cima e mais para cima, vai gerando mudanças, tá? As primeiras mudanças são mais de timing, né? Do início dos chirps, né? Então, foi descrito aqui como esses outros gânglios terminais formam essa rede que define o timing, né, do chirp, né? Então você vê que muda aqui a posição, né? Você corta no 2 aqui, as pausas ficam menores, muda um pouco, fica tudo mais curto, né? Enfim, mas continua cantando, né? Então dá para ver que tem uma mudança no padrão, conforme vai cortando mais para cima, vai mudando, vai tendo menos disparo, mas é uma variação mais na taxa de chirps, né? Então, isso aqui, então esses 3 gânglios aqui são definidos como a rede de timing do chirp, né? E se começa a cortar mais para cima, vai tendo uma resposta mais intensa, né? Então, até que vai no 4 aqui, que ele gera muita variabilidade no canto, né? Você vê que perdeu um pouco da estrutura, né? Então, o 4, ele também tem, quando corta aqui, então esse corte 4, você desestrutura os pulsos, né? Então, os pulsos, eles param de ter a duração que tinha antes. Então, é uma rede do timing da sílaba, né? Então, são essas 2 redes aqui, nesses gânglios abdominais, controlando, então, os tempos, né? E os tempos são uma coisa super importante, né? Isso, se cantar num tempo diferente, pronto, já não é reconhecido, né? Tem o canto
da frequência certa, na taxa certa, com a duração de pulso certa e os intervalos entre os pulsos certos para ser reconhecido, senão não é reconhecido pela fêmea, tá? E então toda essa rede tem que estar apropriada aqui, senão isso aqui tem todo um ajuste fino, né, desses tempos, né? Enfim, e por último, se fizer um corte no 5, né, os cantos param. Precisa ter estrutura abdominal ali, né? E se fizer um corte no 5, para o canto completamente, né? E é claro que daí não adianta ficar subindo mais, né? Que já cortou aqui, se cortou aqui e já parou de cantar, não faz nem sentido cortar em cima. São nesses dois gânglios torácicos que tem o CPG, de fato, da produção os motoneurônios ali, então, né? Então, isso aqui controla mais timing e ali tem o que gera a resposta de gerar a sílaba, né? Que estão nesses dois gânglios aqui, tá? E os motoneurônios de saída no T2, né? Então, nessa parte mais torácica do sistema nervoso do animal, tá? Então, aqui a gente olhou aqui, então, esse circuitinho de produção de canto do macho, tá? A gente foi para a segunda parte agora, que é a parte de reconhecimento do canto pelas fêmeas, né? Então, trabalhando naquele sisteminha que a gente tinha visto no vídeo, né? Então, com a câmera, aí tem um motorzinho que de acordo com o movimento registrado na câmera, faz o movimento dessa bola e faz com que a fêmea fique sempre na mesma posição. Então, ela se mexe, mas ela fica em posição constante, uma diferença constante em relação ao falante, tá? E ela vai fazendo esse movimento, ela faz um movimento de zigue-zague, né? Ela ela vai andando para um lado, andando para o outro, andando para um lado, andando para o outro, e no final gera um movimento, a soma desse movimento vai bem na direção do falante, tá? E a questão é que ela vai escutando o som de um lado e do outro, e vai ficando mais alto, mais baixo, né? Vai variando, vai percebendo que está mudando a localização do som. E quando o movimento, quando vai andando nesse zigue-zague, né? Se está começando se fica mais alto de um lado, ela muda para o outro lado, né? Então ela fica alterando a direção da locomoção, medindo as diferenças de volume ali, e para conseguir se movimentar para o lado certo, tá? Então ela consegue se locomover para a direção do falante. Aqui, então, foi o falante colocado numa posição 1, né? Então a fêmea, que o falante estava exatamente nesse grau aqui, daí a fêmea fazendo o zigue-zague e indo em direção a L1, depois foi mudada a posição do falante, tá? E ela começa a fazer um zigue-zague se direcionando para essa nova posição L2. Beleza? E para fazer isso ela tem orelhas, né? E já estava nesse esquema aqui, né? E ela tem orelhas posicionadas aqui nas patas, né? No primeiro par de patas tem tubos, né? Com passagem de ar. Então tem tímpanos, e tem espiráculos, né? Então o ar entra por esses espiráculos e tem uma variação de pressão do ar que entra por dentro dos buracos e do ar que vai por fora, né? Então tem todo um aqui talvez esse aqui fique um pouco mais fácil, né? Então tem esses espiráculos. Então aqui está o tímpano do grilo, né? Então tem uma diferença de pressão entre o ar, né? O som, né? Então o ar que está entrando por aqui gera uma vibração que é diferente na parte de dentro e na parte de fora, tá? Então esse tímpano vibra de uma forma, pegando essas diferencinhas de tempo, e então daí isso acontece tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então aqui tem, e nisso, essa vibração do tímpano, né, que está na pata delas, ativa neurônios, né? Então tem células, tem receptores
associados a esse tímpano, tá? Aqui tem um grilinho numa posição bem fácil, que dá para ver os tímpanos aqui, né? E é interessante, né? Porque gera tem uma distanciazinha um pouquinho maior, né? Então fica mais fácil de pegar diferenças de tempo, né? Entre os sons que chegam da esquerda e da direita, né? Chegando por dentro do animal, né? Por esses tubos que passam por dentro do animal. Tá? Aqui tem um esquema mais legal, ó. Então, o ar entrando pelos espiráculos e tem eles chegam pelos dois lados, né? Eles ativam o tímpano por dois lados. Então, dá para pegar um pouquinho dessas mínimas diferenças de tempo entre um lado e o outro. E isso aí, então, vira a estimulação desses neurônios. Tá? E os tímpanos aqui, os espiráculos, que ficam distanciados, né? Tem uma distância entre um tímpano da esquerda e da direita. Então, e com isso, uma vez que chega o som na esquerda ou na direita, aqueles neuroninhos do tímpano se projetam para uma célula, né? Uma célula chamada de neurônio ômega, ON, Omega Neuron 1, né? Isso porque ele tem esse formato de ômega, né? Esse verdezinho aqui, você vê que ele tem um formato de ômega, e o que esse neurônio faz é receber excitação ipsilateral e gerar uma inibição contralateral. A gente já viu esse circuito várias vezes nas aulas de localização sonora, né? A gente já viu nas coisas de morcego, a gente já viu nas corujas, já viu nos mamíferos, né? Então é um circuito clássico de excitação e inibição, que permite localizar som. E então você tem o som aqui colocado, né? E isso gera disparos nesses neurônios ômega 1, tá? E aqui o que foi feito foi aqui tá registrado só o neurônio ipsilateral, né? O neurônio ômega ipsilateral, estão vindo do mesmo lado do som. Mas o que acontece é que tem uma inibição do outro lado, então dá para ver aqui os potenciais inibitórios pós-sinápticos, né? Então, isso aqui seria essa projeção aqui, né? Se você registra se você coloca som de um lado, né? E registra do outro, você vê os potenciais negativos aqui, os potenciais hiperpolarizando a célula. Tá? E é bom, né? Então, consegue localizar de onde vem esse som, né? E isso aí está associado àquele comportamento de zigue-zague, né? Então, que o som chega antes de um lado, né? Ou antes do outro, dependendo da posição do zigue-zague, e depois sobe, né? Então, aqui a gente colocou esses neurônios ômega, né? Receptor, neurônio ômega 1. Depois isso sobe, então é um neurônio ascendente, e depois chega no cérebro, né? Que tem esses neurônios do cérebro, BNC, que é Brain Neuron Class 1, né? Então, o neurônio do cérebro classe 1, neurônio do cérebro classe 2, tá? Então, esse aqui é a arquitetura simplificada do grilinho aqui, né? Então, a gente falou primeiro dessas células ON1, que tem essa excitação e inibição, conseguindo pegar a posição de onde vem esse som, conseguindo pegar a lateralização dele, e depois isso segue no sistema nervoso, né? Usa por esses neurônios ascendentes e depois para os neurônios do cérebro, tá? E aqui está um comportamento da fêmea, tá? Uma das coisas que foi colocado aqui a gente estava falando só de localização, agora a gente vai falar o quê? A gente vai mexer numa outra propriedade do som, né? A gente vai mexer a gente manteve a duração do pulso, mas a gente vai aumentar, a gente está mudando tanto a duração do pulso, quanto o espaçamento, né? Então a gente está deixando aqui, acho que é um ciclo de 50%, né? Então 50% pulso, 50% silêncio, tá? Isso se repetindo ali, tá mudando a duração, né? Ou seja, a gente pode representar isso de outra forma aqui, chamando de
taxa de sílabas, né? Então, número de sílabas por segundo, tá? E daí são apresentados os sons dessas diferentes formas no falante e está sendo avaliado como que é o comportamento da grilo fêmea aqui, né? E o que se observa? Que o comportamento de seguir a fonte sonora depende do número de sílabas, né, da taxa de sílabas. Então, uma taxa de sílabas ótima é essa que está colocada aqui, tá? Se tiver uma taxa de sílabas menor, ela não segue. Se tiver uma taxa de sílabas maior, também não segue, né? Então, tem uma taxa, tem um canto de um jeito certo que atrai essa fêmea, tá? Esse aqui é o comportamento, então, do comportamento do grilo aqui, tá? E associado a isso tem o registro de neurônios, né? Tem esse sisteminha aqui registrando neurônios, né? E aqui estão registrados o quê? Aqueles dois outros neurônios que a gente tinha falado dos neurônios ômega, né? E depois agora está olhando esses neurônios ascendentes que chegam no cérebro, né? Então estão sendo registrados esses vários neurônios torácicos aqui, tá? Então todos esses neurônios são torácicos, né? Dá para ver porque a orelha já está no tórax, né? A orelha já está no tórax e já está no tórax e segue para cá, né? Então isso chega nesse tórax que vai para o cérebro. Então são esses dois segmentos aqui, o segmento mais frontal do tórax e o cérebro de fato, tá? Ele tem esse neurônio ascendente que vai do tórax para o cérebro, tá? Aqui, então, isso é tórax, isso aqui é tórax para cérebro e aqui chega cérebro, tá? E daí estão sendo registrados esses vários neurônios aqui, os neurônios de classe 1 e classe 2 do cérebro, os neurônios ascendentes, e aqui o tipo o canto, né, que é colocado no falante, tá? E o que se observa? Aqui, esse aqui é o comportamento, que está colocado aqui de outra forma, né? Tem um outro gráfico de um outro paper, mas é a mesma coisa que foi encontrada, tá? E então tem um jeito certo, tem uma taxa de sílabas que é a ideal, e daí tem um neurônio que ele dispara, que ele vai reduzindo a taxa de disparo, tá? Aqui a taxa de disparo desse neurônio reduz quanto mais você aumenta o intervalo entre os cantos, tá? Aqui era taxa, aqui é intervalo em milissegundos, tá? Mas é a mesma coisa, é o jeito de representar na escala ali. E tem neurônios, então, que diminuem a taxa de disparo conforme você vai aumentando o intervalo entre o intervalo entre os cri-cri-cri ali, né? O intervalo entre os chirps, intervalo entre as sílabas. E tem outros neurônios que eles só sobem a taxa, né? Ele sobe e depois satura, né? Então você tem neurônio que responde quando responde mais quando um intervalo é pequeno, tem neurônio que responde mais quando o intervalo é grande, né? E daí a ideia aqui foi construir um modelinho que tivesse o quê? Um neurônio aqui que ele cai a taxa, que nem esse neurônio que está colocado aqui nesse pedaço, esse neurônio em vermelho, e um outro que sobe a taxa, né? Que é esse neurônio em cinza, tá? E então, e depois eles viram que eles chamaram de classe 1 esses que são passa baixa, low pass, tá? Ou seja, é os que têm um intervalo grande, né? Então esse aqui seria um low pass, que é o tipo BNC1, tá? Já esse outro aqui é um passa alta, né? Só passa quando o intervalo entre as sílabas é pequeno, né? E esse é o BNC2. Eles falaram, olha, tem esse BNC1, BNC2, tá? E junto, essas duas coisas aqui gerariam atividade num outro neurônio, que seria que teria uma resposta ótima, né? Então que geraria esse comportamento só
só num pedaço, né? Só uma faixa que é o ideal, né? Então, só essa faixa que seria o ideal. Você teria neurônio de um lado e neurônio do outro, você tem que pegar quando os dois estão disparando muito ao mesmo tempo, né? E seria essa aqui a faixa ótima, né? Então, nos dois casos, tá? Então, esse é um dos modelos clássicos aí, que é esse modelo 1 aqui que eu chamei, de que é um modelo de passa-banda, né? Tem uma filtragem passa-banda, tá? E esse é o modelo mais clássico, e agora tem um segundo modelo que propuseram, que é por detecção de coincidência, tá? E esse circuito é um pouco diferente, né? Olha só qual que é a ideia desse circuito. Que existiria um neurônio aqui, que seria um neurônio de atraso, tá? E esse neurônio de atraso tem uma dinâmica, tá? Então, você tem um som, você tem uma excitação desse neurônio 1 aqui, esse primeiro neurônio da rede, e que excitaria outro conjunto de neurônios. Aqui eles deram uma outra nomenclatura, né? Eles não sabem se é o mesmo neurônio que tinha sido proposto pelo outro autor, então eles criaram a nomenclatura deles específica, mas para resolver os problemas, só que é uma outra nomenclatura, tá? E esses neurônios aqui seriam ativados, e teriam aqui que seria o feature detector, né? O neurônio que detecta features, né, que a gente já tinha visto, detecta características, né? Então, esse neurônio aqui passa por uma via um pouquinho mais longa, né? Então, tem esse neurônio aqui que inibe um outro neurônio, e esse outro neurônio excita esse LN3 e inibe o LN4 aqui, enfim. Mas tem toda uma dinâmica aqui de excitação e inibição, e que importa muito tempo, né? Então tem um detector de coincidência temporal, que tem um neurônio de atraso. Esse neurônio de atraso, uma vez que você recebe, uma vez que tem um chirp, tem uma sílaba, né? Tem uma sílaba, esse neurônio recebe uma inibição aqui, né? Então diminui o potencial de membrana. Só que depois que termina esse potencial de membrana, ele tem uma excitação, tá? E daí qual que é a ideia? É que quando você coloca o cri-cri do grilo ali, você vai ter a excitação tanto por essa via direta, quanto por esse pedaço que dá excitação aqui, né? Então, teria um detector de coincidência colocado em roxo aqui, né? Que, por sua vez, ativaria esse outro LN4 aqui, pá, que daí gera disparos aqui nesse outro neurônio, que daí, então, percebeu que foi percebido, então, o intervalo certo na frequência certa, né? Então, teria um receptor que só pega sons numa faixa de frequência, e aqui teria a questão do timing, né? Então, esse timing o timing do som teria que ser equivalente ao timing dessa inibição seguida por uma excitação, né? Então, teria e só quando acontece isso que você consegue ativar esse detector de coincidência, que é esse outro neurônio aqui, tá? Uma vez que ativou esse detector de coincidência, isso é passado por um neurônio seguinte na via aí, que filtra e pega só quando tem a propriedade de fato, né? Então, esse aqui seria um neurônio que só seria detectado quando é o intervalo certo daquela espécie, né? E é claro que isso aqui tudo pode mudar a taxa mudando de temperatura, né? Então, do mesmo jeito que o grilo canta mais devagar quando a temperatura está mais baixa, toda a dinâmica aqui de inibir e de excitar é mais lenta, né? Quando a temperatura é mais baixa. E com essas temperaturas mais baixas, você consegue ter um pareamento tanto do som produzido pelo emissor, quanto da fêmea que está recebendo os sons aqui. Então, conseguindo, então, detectar os features independente da temperatura. Tá? Bonitinho esse esqueminha aqui, né? E é um esqueminha que pode ser pensado para vários animais ali. Por exemplo, tem o pessoal que está estudando vagalumes, né? Aqui, talvez a questão dos vagalumes seja uma coisa parecida com essa, né? Essa aqui era uma proposta de como seria essa detecção dos cantos dos pisca-piscas dos vagalumes, né? É uma ideia de que existe talvez exista um circuito como esse nos vagalumes, né? Com inibições, excitações, e daí tem
o jeito certo de fazer a frequência certa, né, característica da comunicação visual dos vagalumes, né? Enfim, são essas ideias aí colocadas, então, tentando juntar a parte da parte de neuro com a parte com comunicação, né, que é esse estudo consagrado da etologia. Tá? Então, e esse modelo 2, então tem esses dois modelos, né, esse primeiro modelo de passa-banda e esse segundo modelo que é detecção de coincidência. E eles viram que talvez tem uma ligação agora entre os circuitos, né, então talvez um daqueles neurônios cerebrais lá sejam esses neurônios de feature detector desse modelo aqui. Talvez tenha uma associação entre essas coisas, né? O neurônio ascendente, que já tinha sido colocado antes, né? Só que agora teria essa outra dinâmica aqui de interneurônios, possivelmente gerando um feature detector no cérebro, né? Seriam desses neurônios que já tinham sido descritos antes. Né? Tem que ver exatamente como é que é. É uma coisa que ainda está para ser resolvida, tá? Mas, de fato, tem esses... quando se pega o padrão de disparo desse neurônio, LN4, né, que é esse preto aqui, que é o feature detector mesmo, ele correlaciona bonitinho com o comportamento, né? Então, aqui é o comportamento do animal, colocado em laranja, né? Qual que é o período do pulso que atrai, a fêmea é atraída, ela tem uma fonotaxia, né? Ela segue o som para um determinado intervalo, e você tem os neurônios que respondem exatamente como aquele padrão do comportamento, né? Então, esse seria o feature detector, esse neurônio LN4 da cabeça do grilo, tá? E tá aí o paperzinho, tá? E matamos mais uma aí, então, sobre comunicação. Fizemos uma introdução sobre o que é comunicação, depois falamos sobre esse exemplo específico do canto de grilos, tá? E matamos mais uma aula aí, tá? No finalzinho do curso.